Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o quarto domingo da Páscoa do ano C. E a primeira leitura deste domingo se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, e nos diz assim: Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz das nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos dos seus territórios. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, vamos começar com uma mini aula de geografia aqui, sobre 3 cidades que aparecem aqui no início da leitura, até para você poder se situar. Nós temos a cidade de Perge, que era uma cidade famosa, porque lá tem o templo da deusa Ártemis. Temos a Antioquia da Pisídia, que era uma cidade romana estratégica, tanto no quesito militar quanto no quesito econômico. E lá havia uma comunidade judaica, de judeus, de número bastante significativo. Icônio já era uma cidade de cultura grega e oriental misturada. Então era uma cidade com uma grande miscigenação religiosa, digamos assim. Diz o texto que Paulo e Barnabé partiram então de Perge, que foi a primeira cidade que eu falei para vocês, e entraram ali em Antioquia da Pisídia. E nessa história que estava sendo colocada aqui, nós temos a figura de Barnabé. Paulo é muito conhecido dentro do ambiente cristão, mas quem é que seria Barnabé na história? Barnabé foi com ele que Paulo fez a sua primeira viagem missionária, foi um dos primeiros a evangelizar os pagãos e também a gente viu aí recentemente na liturgia diária, onde lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, ele vende um campo e acaba doando para a comunidade aquilo que ele ganhou. Então nós vemos a característica de Barnabé, alguém que partilha a vida, alguém que é muito generoso, alguém aí aberto a essa evangelização de um povo que não era até então judeu. Diz no versículo 14 ainda, que é o primeiro versículo da nossa leitura, que eles entraram na sinagoga em dia de sábado e sentaram-se. Vamos lá para a gente voltar no tempo e entender algumas coisas. Primeiro, o que era uma sinagoga, a ideia do sábado, e por que eles estavam ali. Primeiro que as sinagogas eram locais dos judeus, especialmente estudarem as escrituras. Então, lá na sinagoga, no meio, tinha um local onde estava ali a Torá, onde eles podiam meditar a Torá, estudar a Torá. Era um ambiente apenas frequentado por homens. Muitos homens, inclusive, acabavam aprendendo a ler ali na própria sinagoga, para vocês terem noção. E o que acontece? Eles entram na sinagoga em dia de sábado. O sábado sempre foi um dia extremamente caro para os judeus. Isso porque, quando nós olhamos lá para o livro do Gênesis, é no 7º dia que Deus então descansa da criação. E nós vamos ter várias e várias leis que são colocadas especialmente dentro do livro do Deuteronômio, onde nestas leis são colocadas algumas orientações para o dia de sábado. Então, no dia de sábado ninguém poderia trabalhar, no dia de sábado não poderiam realizar-se curas, no dia de sábado você não poderia muitas vezes nem sequer pegar uma espiga no meio do chão. Então tem muita regularização, digamos assim, muita regulamentação
para o dia do sábado. E aí o que acontece? Nesse inteirinho todo, chega Paulo e Barnabé numa sinagoga em dia de sábado. Aí você vai dizer, mas eles não eram judeus, porque eles estavam ali. No início, o cristianismo não era tão diferente do judaísmo. Ainda não tinha uma divisão 100% da coisa. Então, quer queira, quer não, os primeiros cristãos frequentavam sim o Templo de Jerusalém, os primeiros cristãos frequentavam aí a sinagoga. Então, não se assuste quando você vê Paulo e Barnabé estando ali. Só qual é o problema, né? Como eu falei para vocês, lá em Antioquia da Pisídia, nós temos aí uma população judaica extremamente significativa. E o grande problema que foi diferenciando os cristãos dos judeus foi o seguinte: todo judeu que se preze sabia que o principal versículo da Torá estava lá em Deuteronômio no capítulo 6. E o que é que diz lá em Deuteronômio no capítulo 6? Ouve Israel, o Senhor é o vosso Deus, um é o Senhor. Ou seja, a crença da unicidade, né? A crença de ser o único Deus, o monoteísmo judaico era extremamente importante. E para muitas vezes eles pensavam o seguinte, que os cristãos, por dizer que Jesus era Deus, estavam acreditando em dois deuses. Então, podemos dizer que o primeiro problema que eles estavam vivenciando, o primeiro embate que eles estavam vivenciando era exatamente nesse quesito. E aí, vamos agora voltar para a leitura para o versículo 43, que vai dizer que muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, ou seja, começaram a ouvir as suas ideias. E aí, conversando com eles, o que é que Paulo e Barnabé diziam? Sejam fiéis à graça de Deus, continuem no caminho de Deus. No sábado seguinte, uma semana depois, quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra de Deus. Claro que a gente está aqui diante de hipérbole, né? Não é quase toda a cidade não, mas o que o autor quer dizer é o seguinte, um número significativo de pessoas começou ali a se reunir para ouvir a palavra de Deus. Só que teve um problema. Os judeus, quando viam que Paulo e Barnabé atraíam pessoas, ao invés de ficar felizes, porque são pessoas que estão evangelizando, que estão anunciando a palavra, eles ficaram com inveja. E aí, daria para gravar um vídeo só sobre a inveja. A inveja é um dos piores males do mundo. Porque quando eu estou com inveja de alguém, eu, em vez de colocar Deus como centro, ao invés de me esforçar para crescer, ao invés de poder lutar por ser uma pessoa melhor, ao invés de me admirar e me alegrar com a outra pessoa, eu acabo gastando meu tempo inteiro arquitetando estratégias para derrubar o outro. Eu coloco mais atenção, naquelas situações que estão acontecendo, naquilo que está acontecendo ao meu redor. Mais tempo ali inflamando-me de raiva por aquela pessoa, começando a querer dar um jeito de destruir aquela pessoa do que começar a crescer. Então a inveja é como um câncer dentro do nosso coração. E ele vai crescendo, vai sendo alimentado pelas mais diversas circunstâncias que nós acabamos encontrando. E aí, amados irmãos e irmãs, partindo desse pressuposto, eles, por causa da inveja, começaram a levantar blasfêmias, isto é, mentiras. E começavam então a se opor àquilo que Paulo dizia. Só que Paulo e Barnabé estavam ali com muita autoridade e com muita coragem e começam a dizer, nós precisávamos ali anunciar a palavra de Deus primeiramente a vocês. Nós sabemos, e é isso que Paulo e Barnabé colocam, que o anúncio em primeiro lugar chegaria a vocês. Só que qual o problema? Vocês rejeitaram. E aí, é aquela ideia, A palavra de Deus, ela precisa ser semeada. Então, se vocês não acolhem, agora nós vamos nos dirigir àqueles que são pagãos. E o que eram pagãos? As pessoas que nasciam e não eram judias. Que não eram de um pai judeu, de uma mãe judia. Eram esses os pagãos. No primeiro momento, o cristianismo entendia que precisava se anunciar a boa nova apenas aos judeus. Mas depois de um tempo, começou-se a ter uma abertura para os pagãos. É isso que a gente está vendo aqui agora. E aí, como eles rejeitaram, se abriram então para os pagãos, porque o cristianismo precisa ser luz das nações, luz para o povo. E aí os pagãos ficaram extremamente felizes quando escutavam isso, não é? Porque eles perceberam que também para eles vem aquela promessa de vida eterna. E aí a palavra foi se espalhando cada vez mais. Mas os judeus começaram a instigar pessoas influentes, pessoas ricas, para poder perseguir e acabaram expulsando eles daquele território. Ao serem expulsados, eles sacudiram a poeira dos pés. Qual é a estratégia de sacudir a poeira dos pés? Isso é um mandamento do próprio Cristo. E tem uma justificativa muito plausível. Para todo judeu que se preze, uma terra que não os acolheu muito bem é como se o pó daquela terra
também dissesse a você que você estava carregando algum tipo de influência daquilo dali. Então sacudia para dizer assim, ó, nem sequer pó de vocês eu quero carregar. Vocês infelizmente não abriram o coração. Eu não quero me contaminar por essa visão equivocada de vocês. E aí eles vão para a cidade de Icônio, que eu já falei para vocês como é que essa cidade funcionava. E aí os discípulos, porém, né, olha aqui a conjunção adversativa, porém, ficaram cheios da alegria e do Espírito Santo. Dois elementos que são importantes. Por um lado, eles ficam cheios do Espírito Santo porque Deus os capacita para a missão. É perseguição vindo, né? É morte acontecendo, é martírio acontecendo, mas Deus aí continua dando-se àqueles discípulos e eles ficam cheios de alegria. Por que a alegria? Já estou falando isso em vários vídeos, mas eu vou pontuar de novo, porque para aquele que está em Deus percebe que a perseguição não é um castigo divino. Na verdade, a perseguição mostra que estamos sendo fiéis. Essa é a grande beleza, não é? Que a gente precisa ir entendendo. A perseguição nos mostra, é uma centelha que diz, nossa, está no caminho certo. Antes de terminar, amados irmãos e irmãs, o vídeo, quero só pontuar uma coisa para vocês, que eu já estou avisando aqui no canal. Você que está gostando do meu estilo de explicar, que gosta aqui do canal, né? Até você que talvez chegou hoje pela primeira vez, quero fazer um anúncio extremamente importante, tá bom? No dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio, estarei lançando um curso novo aqui no canal. Esse curso é para estudarmos juntos o ofício da Imaculada Conceição à luz da Bíblia. Ah, José Lucas, eu não rezo o ofício, esse curso é para mim? Claro que é. Você vai aprender a amar mais Nossa Senhora à luz da Bíblia. Ah, Lucas, eu já rezo o ofício até ser decorado. Para que eu vou participar do curso? Para que você possa aprender a rezar com mais profundidade. Então, ó, para você poder participar, basta preencher o formulário que está aqui no início do vídeo. E esse formulário vai te dar uma pré-inscrição. Eu vou então depois entrar em contato com você, vou te contar melhores detalhes e aí você vai decidir se você quer ou não participar. Então, corre, preenche, é só colocar seu nome e seu telefone que eu vou entrar em contato com você. Mas voltando, eu sei que eu já expliquei a primeira leitura toda, mas agora a gente precisa pensar um pouquinho o que é que esse texto acaba iluminando a nossa vida, que lições ele acaba nos dando. Primeira coisa que é importante, né? Paulo e Barnabé estavam pregando numa sinagoga, quer queira, quer não, eles estavam indo para um local de confronto. E aí, digamos que eles estavam também saindo da sua zona de conforto. Quantas e quantas vezes nós acabamos escolhendo a zona de conforto, né? É mais fácil anunciar a palavra para o meu público de sempre. É mais fácil anunciar para aquela pessoa que já tem anos de caminhada. É mais fácil anunciar a palavra nas 4 paredes da minha paróquia. É mais fácil falar somente para a minha bolha, né? Aquele grupo de pessoas que já me escutam, que já me entendem, que já me conhecem. É muito fácil. Mas eles saíram da zona de conforto. Eu começo a colocar uma coisa na sua cabeça, você que está escutando esse vídeo agora. Amado irmão, amada irmã, estamos ficando na nossa zona de conforto? Estamos ficando ali naquela bolha, e aí eu me conformo com aquela bolha, não começo a dar passos além? Porque muita gente está fazendo isso, sabia? E aí a gente faz o seguinte, deixa eu ficar aqui mesmo que é mais cômodo. Tem até pessoas, por exemplo, desculpem a sinceridade, que só conhece 10 trechos bíblicos de cor, porque quando vai fazer alguma evangelização só cita aqueles mesmos 10, não quer se formar, não quer se aperfeiçoar, como se ficar naquela mesmice para sempre fosse o que gerasse conversão do povo. Toma cuidado, é preciso sair da zona de conforto. Segunda coisa, uns acolhem, os pagãos acolheram muito bem, outros têm inveja do anúncio deles. E quem eu sou nessa história? Será que eu tenho inveja quando alguém também está crescendo, está evangelizando muito bem? Ou será que eu me inflamo de inveja, de ciúme, e eu começo a torcer para que aquela pessoa possa cair? Outra coisa importante, né? Infelizmente, vemos uma falta de alegria pela conversão dos outros. Aqueles irmãos judeus que estavam aqui se inflamando de inveja, eles deveriam, acima de tudo, ter ficado felizes. Felizes porque aquele povo, de fato, acabou alcançando a conversão. Mas, todavia, porém, entretanto, o que existia no coração deles era um coração fechado. Um coração fechado, ele não consegue se alegrar pela vida do outro. Um coração fechado não consegue ver além na realidade do outro. É isso que a gente está vendo aqui agora. E por fim, eu também queria falar da universalidade da salvação. A igreja foi entendendo pouco a pouco que para todas as pessoas existe a graça da conversão.
Eu pergunto, será que a gente também tem entendido isso? Deus vem para todos. É importante a gente ter isso na nossa cabeça. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Até mais!